Rapaziada, bora lá, que ontem nós tivemos a continuação da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Como eu falei, ontem nós tivemos mais alguns jogos pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente começa aqui falando sobre Bahia e Santos, né? O Santos foi à Arena Fonte Nova, lá em Salvador, enfrentar o fortíssimo time do Bahia. E como se a coisa pro Santos já não estivesse ruim, o time baiano veio com tudo pra cima e abre o placar com um golaço do lateral Luciano Juba. O Ancelotti, que tava no estádio, né, e foi provavelmente esperando ver o Neymar, que ele garantiu a presença, foi ao estádio para ver o Neymar, o Jean Lucas também, que estava na pré-lista dele, né? Foi, claro, surpreendido pelo golaço do Luciano Juba, que também é um cara que faz uma grande temporada, e na posição não tem tanta gente, né? O Bahia vence por 2-0, o segundo gol foi de Lúcio. O Bahia dominou completamente as ações e complica mais ainda a vida do Santos. O time que veio aí da goleada sofrida pelo Vasco por 6-0, perde mais uma e tá numa situação muito ruim na tabela. Só não tá pior porque os adversários todos perderam na rodada. No estádio São Januário, no Rio de Janeiro, a gente teve o clássico entre Vasco da Gama e Corinthians. E o Vasco foi surpreendido por uma grande atuação do Corinthians. Assim, posso até estar exagerando, mas o Corinthians jogou muito bem, dominou o time do Vasco durante todo o jogo e venceu fora de casa por 3-2. O jogo foi bem movimentado, mas o Corinthians teve a superioridade durante todo o confronto. Sai do jogo com os 3 pontos, jogando o adversário lá para baixo. O Vasco, se vencesse, poderia até passar o Corinthians, mas não foi o que aconteceu e o Corinthians se mantém à frente na tabela e vai se tranquilizando, porque no meio de semana tem um confronto importante contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. No Castelão, em Fortaleza, a gente teve o Lion recebendo o Mirassol Saint-Germain. Missão muito difícil para o time que não está fazendo uma grande temporada, né? Faz uma péssima temporada o Fortaleza, já foi eliminado da Libertadores pelo Vélez e hoje e ontem teve mais uma derrota, perde de 1-0 para o time do Mirassol. O amarelão tá passando o trator e vence mais um e se mantém na parte de cima da tabela. Em Caxias do Sul a gente teve o Botafogo indo encarar o Juventude para tentar quebrar o tabu. O Botafogo não vencia há muitos anos, quase 30 anos. O Juventude lá em Caxias consegue uma vitória de virada. O Glorioso começou perdendo por 1-0, mas foi buscar a virada e consegue se recuperar ali, porque poderia entrar até numa crise, porque foi eliminado, né, no meio da semana pelo LDU na Libertadores. Então o Fogão se recupera e vem confiante para o jogo de quarta-feira também pela Copa do Brasil contra o Vasco da Gama. Para fechar o dia de ontem, a gente teve no Morumbi o São Paulo recebendo o Atlético Mineiro. O Galo, que foi com um time bem misto, né, bem modificado, porque tem no meio de semana o clássico contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O São Paulo, que não tinha nada a ver com isso, dominou o jogo todo e foi com muita propriedade com seu belo novo uniforme, né, camiseta preta com detalhes dourados, homenageando o uniforme do São Paulo em 2005, o uniforme de goleiro do Rogério, né? O uniforme que tem ali os minutos, que é quando ocorreu a defesa do Rogério no chute do Gerard de falta, né? Linda camisa. O São Paulo vence o Atlético Mineiro por 2-0, gols aí do Pablo Maia e do Gonzalo Tapia. O Tricolor consegue mais uma importante vitória para se manter na parte de cima da tabela e ficar tranquilo para poder disputar a Libertadores, que é a prioridade do Tricolor na temporada. O Galo perde mais uma, tinha perdido para o Grêmio na rodada passada, mas está ainda numa situação confortável por enquanto, né? O time que segue vivo nas 2 Copas que disputa. Porém, nem tudo são flores. São Paulo teve um problema, que foi o Marcos Antônio, que é um dos principais, se não o melhor jogador do São Paulo nessa temporada. Ele sentiu lesão, sai do jogo ali no começo do primeiro tempo e pode até perder a possibilidade de ser convocado para a seleção, pois ele estava na pré-lista do técnico espanhol Carlo Ancelotti. Marcos Antônio vai passar por exames hoje para confirmar a gravidade da lesão. De futebol brasileiro é isso. A gente teve alguns destaques do futebol europeu. Posso trazer para vocês a vitória, né, do Real Madrid sobre o Real Oviedo fora de casa. 2 gols de Kylian Mbappé e 1 gol de Vinícius Júnior, que entrou no finalzinho. A gente teve também pela Premier League o empate entre Fulham e Manchester United. Jogo ali bem movimentado. Nada, assim, jogo até fraco tecnicamente, né? Comparado ao que as duas equipes podem prover de melhor. Notícia interessante desse jogo é que o Andrés Pereira não foi nem relacionado. Ele que deve estar fechando negociação com o time do Palmeiras. Uma baita contratação do Palmeiras, né? Ótimo jogador o Andrés Pereira. E para fechar o que a gente tem de destaque do futebol europeu, hoje, às 16 horas, tem um jogo sensacional entre Newcastle e o atual campeão da Premier League, o Liverpool. Jogaço na casa do Newcastle, né, o St. James Park. Um jogo com certeza muito interessante para quem gosta de futebol, né? Não precisa só gostar de futebol europeu. Para quem gosta de futebol, é um jogaço de bola. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe como funciona, né? Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.